Opa! E aí, pessoal? Vamos conversar um pouco hoje sobre enxaqueca e todas as suas nuances que existem. Eu acho que a gente pode agregar bastante para vocês aí. Vou esperar o Jefferson Bittencourt entrar aqui para a gente começar a papear. Boa noite, Ana. Olha o Jeff aí, entrou. Opa! Opa, e aí, Jeff, como é que você tá? Boa noite, Matheusão. Tô bem, e você? Opa, tranquilo. Então tá bom. Esse fonezinho seu tá mais ou menos. Você quer continuar com ele? Tá chiando? Não tá a melhor captação. Talvez meu celular sem ele capte melhor. Deixa eu ver aqui. Opa, E aí, galera? Olha aí como as coisas melhoraram. melhorou? Melhorou, melhorou. Ah, Show, então vou posicionar aqui. maravilha. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite, Matheusão. Temos mais uma live na nossa semana do artigo no consultório, né? Exatamente. Show de bola. Galera, para quem não conhece, quem está entrando aí, diria hoje que Matheusão é meu braço direito, né, Matheusão? Coisa boa. Pelo menos eu acho. Eu fico feliz. Estamos aí, né? Ajuda nos projetos, toca o terror no bom sentido, né? Então, Matheusão tem muita proatividade, faz lá e-book e e-mail e tudo no Consciência, né? Junto com os meninos, lógico, mas ele dá uma Sim, sempre encabeçada fazendo. boa. Então, inclusive, já te agradeço muito, mas fica aqui mais uma vez, Matheusão. Meu obrigado, público. Sabe que eu te Eu valorizo que muito. agradeço. Tamo junto. Galera, vamos dar mais 2 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai se apresentando aqui. E queria só fazer um breve esclarecimento. Não sei se vocês repararam que desde ontem eu tô com um corte no meio da testa. No meio da Caramba. testa. Literalmente, né? E aí, e fica a pergunta, como é que o Gerson arrumou um corte no meio da testa, né? Eu fui pegar a Ninoca, e fui dar um abraço nela, me abraçou, e eu fui tirar a Ninoca do abraço, e aí saí puxando ela aqui pra cima, e alguma coisa na roupa dela agarrou na minha testa, saiu rasgando. É a vida, né? É a gente que é jovem. Cara, Tá passando perfume, Matheusão, pra live? não, não, isso aqui é óleo, óleo essencial. Ah, qual que é esse aí? Olha, esse daqui é de lavanda. Boa, boa, boa. Só não vai dormir no meio da live, né? E acho que não dá não. A pessoa tá muito ativa, tá muito alerta agora. Show. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite oficialmente. Matheusão, por favor, antes da gente começar, se apresente aqui para nossa audiência. Quem é você Bom, nesse mundo da bom, prazer, nutrição, além de ser meu pimpolho? meu nome é Matheus, né? Entrei no Consciência em meados de fevereiro, né? Foi uma oportunidade muito boa para eu realmente, né, viver toda essa experiência que eu estou tendo com todas as pessoas e estar ao lado dessas pessoas que estão no Consciência motiva cada vez mais a estudar e você está ali vendo as pessoas realmente colocando em prática e você tem que acompanhar, de fato. Então é muito, muito bom essa experiência, né? Então, eu estou aí para estudar, para agregar no que for possível. Show, show. Matheusão, forma semestre que vem já, né, Matheusão? Sim, sim. No final do ano aí eu estou me formando, né? Coisa Se Deus boa. quiser, aí começa de novo a luta, né? Para atender. Vida cheia de desafios, né? É isso aí. É isso que motiva a gente, inclusive, né? Se parasse, não Sim, tivesse nada para aprender, para agregar, para desafiar, a gente desanimava, né? exatamente. E aí, olha só, galera, ontem foi bem interessante, que quem não viu, inclusive, vale a pena conferir. A gente teve uma live com a Ana Cláudia sobre o papel de um alimento, um tempero, né, chamado Nigella sativa, que é o cominho preto na saúde cardiovascular. E hoje, com o Mateusão,
a gente vai discutir o papel de algumas vitaminas dentro de um quadro, né, Matheus, que aflige muitas pessoas e de uma forma muito, muito drástica, né, que é a enxaqueca. E, Sim, sim. Matheusão, primeiro de tudo até, quando você escolheu esse artigo, você estava lá nas suas leituras de artigos e tudo mais, teve alguma coisa nele que te chamou a atenção em especial? O que te motivou a escolher? Eu acho que o que me motivou a escolher esse artigo sobre enxaqueca foi a minha mãe, porque minha mãe tem enxaqueca, ela vive falando, ah, tem enxaqueca, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, então tá aí o artigo para me escolher sobre enxaqueca. Olha aí, boa, boa. E, Matheusão, isso não é só no seu caso, mas muitas e muitas vezes a gente escolhe temas para estudar ou tem afinidade, porque a gente ou vive com aquilo, ou tem alguém próximo, ou algum paciente, né? Então, é Sim, sempre sim, bom, né? Ter essas situações que nos motivam a fazer escolhas boas para ajudar o próximo, né? Então, sim, show sim, de com bola. certeza. E, pessoal, outra coisa, nosso objetivo nessa semana, lembrando, é trazer o mais próximo possível essa ciência, os artigos da prática do consultório, da prática clínica, traduzindo e aproximando a ciência dos nossos pacientes. E, Matheusão, me fala um pouco sobre o nosso artigo que vai ser o foco da discussão de hoje, né? Complexo B, Tipo, especialmente B6 e B9 e enxaqueca. Vamos lá, introduza sim, esse sim. artigo, por favor. Antes de introduzir propriamente dito no artigo, eu gostaria da gente papear pelo menos uns 10, 15 minutos sobre o que Claro, é a enxaqueca, né? Para a gente gerar essa claro. consciência, porque o nutricionista que for atender uma paciente ou um paciente com enxaqueca tem que ter essa empatia e saber mais ou menos o que acontece, né? Então, antes de entrar no artigo, vamos Por dar um favor. parâmetro geral, Então, primeira né? pergunta: qual que é a diferença de enxaqueca e dor de cabeça? Então, a enxaqueca ela ocorre de maneira recorrente, diferente da dor de cabeça, que eventualmente acontece e atinge regiões diferentes no cérebro. Então, a enxaqueca acaba sendo mais debilitante nesse sentido. Então, é muito, muito mais grave a enxaqueca do que a dor de cabeça, né? Para a gente colocar os nomes aí, para não ficar perdido, dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca. A dor de cabeça é o nome basicamente geral que a gente escuta aí, né? É o nome popular, né? E quando a gente olha nos artigos científicos, a gente vê que está pelo nome de cefaleia. E dentro das cefaleias, dos subgrupos, a gente vai discutir hoje sobre a enxaqueca, né? E dentro da enxaqueca tem enxaqueca com áurea, enxaqueca sem áurea, enxaqueca crônica, enfim. Então é isso que a gente vai discutir hoje sobre a doença mais prevalente no mundo de cefaleia que acontece aí na população, né? Beleza, também chamado de cefaleia enxaquecosa, né? Eu já vi usarem esse termo, né? Sim, sim. Maravilha. Então, tipo, como ela é muito comum no dia a dia e no consultório principalmente, então é muito provável mesmo você que é nutricionista atender uma paciente ou um paciente com enxaqueca, porque ela atinge basicamente 15 a 20% da população mundial. E botando em proporções, a enxaqueca atinge mais as mulheres, 3 vezes mais a mulher do que o homem. Então, é muito provável você atender uma paciente mulher e vai ter e pode ter enxaqueca. Então, é muito mais comum em mulher. E é o grande público que a gente acaba atendendo também, vai atender, no caso eu vou atender, vai ser mulher, não é? Sim, sim. Hoje no consultório de nutrição, independente do nicho que você esteja inserido, o público feminino ainda é majoritário em busca de serviços de saúde, né? Especialmente do nutricionista. Sim, sim. A gente entendeu um pouco sobre a enxaqueca, de como a enxaqueca pode impactar na qualidade de vida dessa pessoa, porque ela vai sentir náusea, vai sentir vômito, sensibilidade à luz, sensibilidade ao som, e como é que fica toda a sua relação social, a sua relação conjugal, no trabalho, como é que fica isso, né? Teve um artigo que no dia do Consciência eu apresentei, que ele é muito, muito interessante, que ele traz essa percepção para a gente, né? Eu não tenho enxaqueca, mas esse artigo aqui gera, que eu vou mostrar aqui para vocês, gera um pouco mais de consciência e gera empatia, né? Então, basicamente, ele reuniu 1.018 pessoas, sendo que dessas 1.018 pessoas,
518 tinha, de fato, enxaqueca, e eles passaram alguns questionários subjetivos. Ah, como é que você se sente em relação às outras pessoas que não têm enxaqueca? E 91% dessas pessoas que tinham enxaqueca falaram que pessoas que não têm enxaqueca não faz a mínima ideia do que é ter enxaqueca. Porque geralmente escuta, é só uma dor de cabeçazinha, já vai passar, isso aí não é nada. Então, como essas pessoas ficam deprimidas ou comprimidas dentro do trabalho? E 68% dessas pessoas relataram que escondem, né? Escondem a enxaqueca na escola ou no trabalho, para não perder, não ter, ser chacota também, né? Caramba, Matheus, isso é muito o que você falou da falta de empatia que, assim, por mais que a gente leia um artigo e veja quanto é debilitante e tudo mais, a gente nunca vai sentir na pele, né? Quem não tem. Então a gente se esforça, mas realmente sempre vai ter essa diferença, né? E talvez até por conta disso, quem tenha, um nutricionista que porventura tem enxaqueca, ele fique mais sensibilizado, né, para tratar melhor, para dar mais importância. Mas a gente não precisa esperar a gente ter para se importar e para dar a devida importância. É só ter mais sensibilidade humana, né, de querer ajudar o próximo, né? Exatamente. Na hora que estiver fazendo uma anamnese, realmente prestar atenção no paciente, né? Entender o contexto que o paciente se encontra, porque isso vai fazer, ter essa escuta ativa com o paciente vai fazer toda a diferença na prática clínica. Porque às vezes, se você deixar de passar uma informaçãozinha ali, você pode mudar toda a sua conduta nutricional e ser ruim. Então, prestar atenção, ter uma escuta ativa e entender as nuances que acontecem na enxaqueca é importante, né? É a pessoa ser humana mesmo. Ser humano, tá atendendo uma pessoa, você realmente se pôr no lugar dela. Exato, exato. Show de bola. Mateusão, ainda dentro da enxaqueca, tem algum ponto que você acha importante da gente discutir sobre a fisiopatologia dela? Então, a fisiopatologia, quando a gente pensa no que causa a enxaqueca, né? Não temos uma causa certa, temos algumas teorias. A teoria mais aceita hoje, que é assim, que pode acontecer uma sensibilização no nervo trigêmeo vascular, que é um sistema que fica ligado junto com os vasos sanguíneos do cérebro. E essa desestabilização desse sistema pode contrair ou relaxar esses vasos, e os vasos têm os receptores de dor, né? Então, essa é uma teoria. Está sendo refutada, e porque quando a gente trata de neurociência, o que a gente sabe é a ponta do iceberg. É muitas incertezas, principalmente nessa área de neurociência, né? Então é basicamente isso. Essa é Então, uma, essa é uma das fisiopatologias das hipóteses aceitas. E, e outra é aquela com uma base na inflamação como um gatilho para essa desregulação, né? exatamente, tem vários gatilhos, né? Primeiro a gente tem que entender o contexto que se encontra a enxaqueca, né? Se a gente estiver falando basicamente, tipo, a enxaqueca, qual é o contexto que a enxaqueca se encontra? Será se é na endometriose? Será se é na fibromialgia? Será se o gatilho seria uma saúde intestinal prejudicada? Porque a enxaqueca pode ser uma manifestação de uma doença de base. A gente tem que ter isso em mente, né? Será se é decorrente de uma esclerose múltipla, né? Uma doença autoimune? Ela pode não ser o problema em si, mas sim um sinal e sintoma, um sintoma, na verdade, de um problema maior, né? Exatamente. Será se é um problema comportamental da pessoa? Hoje pela manhã eu estava dando uma revisada aqui para trazer mais informações aqui para a live e eu encontrei um artigo bem interessante falando sobre como as emoções poderiam influenciar na enxaqueca e como a enxaqueca poderia influenciar nas emoções. Sim. Por exemplo, quando a pessoa sente a enxaqueca, principalmente a enxaqueca com áurea, e só para falar o que é enxaqueca com áurea, a pessoa pode ter algumas visões turvas, uma sensibilidade à luz, uma visão em túnel, né? Então a visão fica muito prejudicada. Essas pessoas, ao pressentir essas áureas, ela desperta um gatilho de ansiedade e medo. E essa ansiedade e o medo muda Potencializa. totalmente exatamente, muda totalmente o comportamento e torna o processo bem mais difícil. Então, eu nem tinha me tocado nisso, mas faz muito sentido. E Uhum. tanto sentido que às vezes a gente deixa passar, uma coisa que é muito óbvia, né? Então, achei bem interessante. Eu posso deixar esse artigo lá no Telegram também, para quem quiser ver, Por né? favor.
Então, voltando ali aos gatilhos que a gente falou, que ela pode ser uma doença de base, né? Pode ser gatilhos emocionais, gatilhos físicos, a pessoa não dorme direito, não faz atividade física, tem gatilhos dietéticos, toma muito café, ou a pessoa toma muito café, corta café de uma vez, pode também ser um gatilho. E também Uhum. tem os fatores ambientais. Mas é aquele lance. A gente tem que analisar o contexto e é aquele exemplo que você sempre fala do copo cheio, né? Se a pessoa está ali no ambiente pró-inflamatório, dorme mal, sedentário, aí um cheiro de um perfume pode desencadear. Aí a Uhum. gente pode. Por isso que ele é multifatorial. A gente tem que entender como um todo esse paciente. Justo. E via de regra, quem tem isso a longo prazo, a gente vê muito na prática, que as pessoas já têm mais ou menos noção do que causa crises nelas, né? Então, lá, eu já percebi que quando acontece tal coisa, eu tenho uma crise. Só que muitas vezes são fatores que ela não está disposta a bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica, tudo certo aí? Opa, tudo certo. Show. Então, por exemplo, você identificou que bebida alcoólica causa nela. Já identifiquei que bebida alcoólica me causa enxaqueca, mas eu não vou parar de beber. Muitas vezes, né? Sim, é o que você falou. Tem fatores muito relevantes que são desencadeadores, mas se a gente consegue, com a nutrição e com o melhor do estilo de vida, esvaziar o copo, ou minimamente baixar um pouco esse nível, ela às vezes pode manter esse hábito, que não é a melhor coisa do mundo, mas sem sofrer tantas consequências, né, como assim, enxaqueca mais grave, ou uma piora, ou própria aquela enxaqueca associada a TPM. Eu sempre falo, TPM é outro exemplo mais claro possível do mundo em relação a isso. Copo cheio. Então, assim, porque toda mulher tem oscilação de hormônio. E os estudos mostram, inclusive, de forma bem evidente, que o que muda de uma mulher para TPM com outra não é a oscilação de hormônio, ou é muito pouco. O que muda mais é a sensibilidade dessa mulher à oscilação dos hormônios. Então, tem mulheres que, pelo copo estar mais cheio, quando oscila, o corpo dela sente muito mais. E aí pode vir enxaqueca, diarreia, constipação, alterações de humor, mastalgia, etc, 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 né? Então, sempre essa ideia, a gente tentar, com a nutrição e com o estilo de vida, minimizar a soma dos fatores. Vamos somando, somando até o ponto que tem os sintomas. Se a gente consegue minimizar, a gente consegue minimamente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Exatamente, exatamente. Esse exemplo do copo cheio a pessoa tem que levar para a vida inteira. Que a gente pode aplicar e entender todo o contexto do paciente, não julgar só um fator, né? A gente tem que olhar Exatamente. realmente. Exatamente. E, Matheusão, vamos lá para o artigo. De onde veio a hipótese dos autores de B6 e B9 e enxaqueca? Então, esse estudo que eu trouxe aqui, ele já é meio que, eles viram outros estudos que avaliaram que a suplementação de B6 ou a suplementação de B9, até mesmo de B12, diminuíam a homocisteína, que é um marcador aí pode ser um marcador de inflamação, de estresse oxidativo, e ao suplementar essas vitaminas, diminuía a homocisteína, e a homocisteína diminuída poderia melhorar, e melhorava de fato naqueles estudos, né? Então, eles avaliaram, eles não separaram as vitaminas, então vamos pegar, será que é só a vitamina B9 que funciona ou é o conjunto de B6 e B9? Uhum. Né? Eles meio que fizeram essa separação para tentar entender um pouco melhor, para Tá. separar. Foi esse o link, então, né? Então, para entender, Matheus falou que a primeira hipótese, uma das mais estudadas, sobre a causa da enxaqueca, é uma hipótese que envolve uma disfunção endotelial a nível cerebral, né? O endotélio ou que fica muito dilatado, então artérias ou por hiperdilatação ou por vasoconstrição, que tendem a gerar os sintomas da enxaqueca, né? A depender da região do cérebro e do gatilho principal. E aí a gente começa a entender um pouquinho. Dentro de função endotelial, a homosteína que o Matheus acabou de citar, ela é um fator que pode aumentar por estresse oxidativo, mas também pode aumentar por carência de complexo B. Então, quando há falta ou de B6 e ou de B9 e ou de B12, isso lá no ciclo do 1-carbono, que é chamado também, que se conecta com o ciclo da metionina,
Isso prejudica a depuração da homosteína, faz com que ela tenda a ficar um pouco mais alta e, com isso, ela poderia corroborar com essa disfunção endotelial lá no cérebro e aí está associada com o desfecho, né? Essa é uma hipótese principal. Tem artigos mais anteriores já mostrando um pouquinho dessa conexão. E esse artigo seu, que você trouxe, né, também veio discutir isso, né, Mateusão? E qual que foi o desenho metodológico dele? Exatamente. Ele é um estudo randomizado duplo cego, né? Aí o objetivo principal, vamos dar B6 mais B9 ou somente o B9 comparado com o placebo. Então, basicamente, foram isso. Né? No todo, ele separou 102 pessoas do sexo feminino, uma faixa etária de 18 a 65 anos, e que tinha um histórico de mais de 5 anos de enxaqueca e um ano de enxaqueca grave. Esses foram os critérios de inclusão. Os de Tá. exclusão, eles eliminaram pessoas que tomavam multivitamínico, tinham alguma doença cardiovascular, tinham insuficiência renal ou qualquer outra coisa que aumentasse os níveis de homocisteína, né? Tá. Eles não excluíram as mulheres que tomavam anticoncepcional, né? Não, não. Essa é uma prerrogativa muito boa, porque a longo prazo poderia depletar essas vitaminas do complexo B, né? E aumentar a homocisteína. Então, esse é um Uhum. ponto-chave também. Sim, esse é um ponto importante. É por isso que eu questionei. Ele excluiu fatores que, evidentemente, mais de cara, estão associados com Uhum. homosteína mais alta, né, ou com risco cardíaco. Mas não excluiu fatores que estariam associados com a baixa do nível de complexo B, que entra Exatamente. não só o anticoncepcional, mas também a ingestão. Né? Ele não avaliou a ingestão alimentar dessa galera, né, Matheusão? Não, eles avaliaram a gestão alimentar. Eles Em fizeram. relação ao perfil dessas vitaminas? Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu tô com ele aberto aqui. Sim. Riboflavina. Avaliaram. Tá. Piridoxina, folato, cobalamina, vitamina B12, B9, B6 e B2. Qual o método que ele usou aí de análise, Matheusão? Recordatório 24 horas, dia alimentar habitual, 3 Bom, dias de foi, laboratório? foi recordatório, registro alimentar. Foi É, basicamente um diário, no início e no final, né? Então, é, voltando aqui à metodologia, eles separaram em três grupos. O primeiro grupo, B6 mais B9, 5 miligramas de, BC, de B9 e 80 miligramas de B6. Segundo grupo, usaram apenas o ácido fólico, que é o B9, 5 miligramas dias. E o terceiro grupo foi o placebo, para ter uma comparação de maneira geral. E durou 3 meses. uhum, Aí eles avaliaram a ingestão dos medicamentos sobre a enxaqueca, eles não deixaram de tomar os remédios de enxaqueca, continuaram tomando. Pediram para não alterar a alimentação ou a atividade física, se estivesse fazendo, continuar, se não tivesse, também não insistiu. E sim, também fizeram o registro alimentar, que a gente acabou de comentar aqui. Aí eles justo. avaliaram a vitamina B2, B6, B9 e a vitamina B12. Mas o interessante é que eles também avaliaram os níveis de homocisteína. E os níveis de homocisteína dessa galera estava 9, 8, 8,5. Então estava abaixo do normal. O que seria interessante nesse artigo se eles separassem todas as pessoas os níveis de homocisteína, porque a média poderia dar o 9 está ali no valor legal, mas algumas pessoas poderiam estar acima. Então poderia ter tabelado as pessoas ali os níveis de homocisteína, já que é um fator importante para enxaqueca. Sim, sim. Matheus, não, só um parênteses, é muito importante você lembrar disso, porque, como a gente comentou ontem com a Ana, muitos dos artigos de ensaios clínicos controlados, randomizados, duplos cegos, triplos cegos, etc., eles fazem o seguinte, né? Eles separam a galera e fazem análise do grupo. Então, a média foi positiva. O P foi significativo de todo mundo. Só que já é mais recente isso, né, de hoje, mas de alguns anos para cá, alguns autores estão preferindo fazer essa análise que você sugeriu, uma análise estratificada. Não pegar a média, só o efeito do grupo, mas sim o efeito individual. Então, se você tem 20 indivíduos, como cada um deles estava no começo e como cada um deles estava no final.
o objetivo de fazer essa análise é justamente identificar fatores que talvez possam ser o diferencial de uma resposta positiva ou não a uma terapêutica. Então, como você mesmo falou, talvez, quem sabe, quiçá, não saberemos, talvez no futuro estudo, né? Dentro dessa faixa de média 9 de homosteína, mas indivíduos que tinham de 6, né? A gente tem que ver o desvio padrão até 11, 12, 13. Quem sabe não são os indivíduos que têm essa homosteína mais alta que respondem melhor à suplementação, ou que realmente têm um resultado efetivo, né? São análises que essa análise média do grupo não nos traz, mas que se fosse uma análise estratificada, poderia nos dar esse norte e até ajudar numa escolha no consultório. Para pacientes que têm este marcador de risco, vale a pena suplementar tal coisa. Pacientes que têm outro marcador de risco, suplementar ou melhorar outra coisa na alimentação e ter condutas mais assertivas, né? Exatamente. Esse é um fator limitante desse artigo, né? É até ponto no final lá, que realmente é muito importante. Eles nem avaliaram no final, já que estava considerado que estava na média, eles não Ah, avaliaram no final do estudo. Então justo. não dava para comparar. Sim, Outro fator limitante. mais Então, um, né? como é que eles avaliaram? Quais foram as escalas que eles utilizaram para quantificar se melhorou ou se não melhorou usando essas vitaminas, né? Então, basicamente, foram três parâmetros. Foi a gravidade usando a escala de Vass, né? Foi qual é a gravidade de 1 a 10? É uma escala subjetiva, mas ainda assim muito bem aceita, né? Também temos a Isso. Voltou. Voltou? Ah, sim. Opa, O, voltou. aí. O segundo Siga. parâmetro foi de frequência e duração em horas, e o terceiro foi o resultado diário de dor de cabeça. Esses foram os três parâmetros que eles avaliaram para falar, opa, melhorou ou não melhorou. Uhum. E como é E que foram os resultado. resultados? Vamos lá para o resultado. Primeiro, ele fez uma comparação entre o grupo que usou B6 mais B9 comparado com B9 só e comparado com placebo, o três. E eles verificaram que todos diminuíram significativamente comparado ao valor basal. Aí Uhum. agora vamos comparar um com o outro, separadamente. Comparando o que utilizou B6 mais B9 comparado com placebo, teve uma maior redução na severidade de dor nos três parâmetros. Na escala de Weiss, teve uma diminuição maior e na frequência do ataque de enxaqueca. Olha só que interessante. E comparando o que utilizou B6 mais B9 comparado com o que utilizou apenas o B9. Também foi superior o que utilizou B6 mais B9 em todas as três escalas, na frequência, na severidade de dor e as outras, né? Então, o que se mostrou que a suplementação dessas duas vitaminas se tornou muito boa. Agora, o porquê, né, fica questionável, já que a gente não tem os dados para analisar a homocisteína, principalmente de maneira estratificada. E isso torna um fator limitante. Mas ainda assim, um resultado bastante interessante. E também teve a última comparação. O que utilizou apenas B9 comparado com aquele que utilizou placebo. E não teve diferença nenhuma. Ou seja, B6 e B9 ganhou aí. Justo, justo. E, Matheusão, então, no frigir dos ovos, a suplementação combinada de B6 e B9 foi positiva dos sintomas de um modo geral, sem mexer em outras variáveis, né? O que já nos dá fortes indícios de uma coisa. Primeira evidência que a gente toma de conclusão básica de um artigo desse, que a nutrição tem conexão direta com a enxaqueca. E não só por meio de alimentos gatilhos, mas, aí vem para a segunda conclusão, por meio de carências nutricionais específicas. Sempre que a gente pensa em algum micronutriente sendo suplementado e tendo um efeito a mais, ou tendo um efeito de minimizar sintomas, a gente já nos vem à cabeça, uai.
se suplementar B6 e B9 está ajudando a aliviar a enxaqueca, é possível que a carência de B6 e B9 possa ser uma das causas, já que está neutralizando, em algumas pessoas pode ser uma das causas dessa carência. Então, aí que entra o negócio, né? Aquela questão da nutrição básica e que a gente vê que muitas vezes não vai precisar suplementar isso em todo mundo, em todos os pacientes, mas com a adição de fontes alimentares, se o nosso paciente tiver uma adesão alimentar boa, e aí que vem a maravilha da nutrição também. Junta fonte de B6 e B9 com fonte de fibra, com efeito anti-inflamatório, com compostos bioativos, lá, vem tudo no pacote. É por isso que a gente vê, né, é um dos motivos pelos quais a gente vê muita melhora clínica de pacientes com quadros enxaquecosos, né, de cefaleia enxaquecosa crônica, quando melhoram o padrão alimentar. Não é só porque adicionou ou excluiu um alimento, né? Quando é um alimento gatilho, sim, né? Mas com a melhora geral do padrão alimentar e induzindo, né, uma maior ingestão de micronutrientes, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que olhar de novo, né? Olhar o contexto. Por que que tá tendo essa enxaqueca? Qual é a doença de base? Será que é uma doença de base que tá dando gatilho para essa enxaqueca acontecer? Né? Então é muito importante a gente ter isso em mente e analisar o paciente como um todo. Show, show. Maravilha, Matheusão. Esse é um artigo bem direto e reto, né? Não teve muitos rodeios, digamos assim, nele, né? Ele é até um artigo relativamente curto, né? Tendo em vista alguns Sim, outros que a gente vê, com análises complexas, de enxaqueca, já vi análise de imagem, de ressonância magnética do cérebro durante crise, etc, etc, mas que nos traz, né, resoluções ou entendimentos importantes sobre essa relação, né? E aproveitando, Matheusão, você lembra de cabeça aí fontes alimentares de B9 de supetão? Se você não lembrar, eu tento lembrar. de fonte alimentar de B9. Isso, Ah, não, acho que eu não lembro. Não, não lembro. tá? Primeiro de tudo, farinha de trigo, mas não vale, né? Porque a farinha de trigo a gente tem que lembrar que no Brasil ela é enriquecida com ferro e ácido fólico. Então ela é enriquecida com B9, né? Então acaba sendo uma fonte, não é a melhor do mundo, mas é uma fonte alimentar e é uma exceção, não é normalmente a regra, mas nesse caso acontece, onde a forma suplementar é mais biodisponível do que a forma alimentar. Nos alimentos in natura, a gente encontra a B9 na forma de folato e no suplemento em forma de ácido fólico. E aí parece que a biodisponibilidade do ácido fólico é melhor do que do folato. Mas fontes alimentares mesmo, a gente pensa principalmente em cereais integrais, em folhas verdes escuras, então couve, almeirão, espinafre e alguns outros, e também que eu puxo sardinha porque eu gosto nutricionalmente falando, levedura nutricional e ou levedo de cerveja. Também são boas fontes nutricionais, não só de B9, mas de complexo B, de um modo geral, tá? E B6, a gente pensa muito em frango, por exemplo, né? Fontes cárneas, digamos assim, e também laticínios. São ótimas fontes de B6, tá? Então, mais uma vez, pensar nesse contexto alimentar do nosso paciente para garantir que não haja carências desses nutrientes. E lembrando, dosagem sanguínea, por exemplo, de ácido fólico, de B9, ela tem suas limitações. Apesar do valor de referência falar ali 3, 4 ou 5 como mínimo, pessoas muitas vezes têm sintomas com ela 9, 10, e aí por isso a gente considera o ideal acima de 10, né? E B6, a dosagem sérica é pouquíssimo válida. Então, assim, não adianta muito pedir dosagem de piroxina ou até outros complexo B, né, riboflavina, entre outros, no sangue, porque é muito, tem pouca relação com realmente a carência nutricional. Então, nesse caso, a gente tem que investigar. Por isso que eu perguntei da anamnese alimentar, e aí é um viés desse estudo e de alguns outros, que pega um dia alimentar habitual ou um recordatório alimentar, que fica enviesado, né? A gente sabe que a alimentação ela diverge muito do perfil de micronutriente de modo geral, né? Quando é uma alimentação diversa. Então, cabe a gente no consultório pegar um recordatório de alimentar, um recordatório de habitual, analisar direitinho
e ver sinais e sintomas que são sugestivos de uma carência nutricional, né? E na suspeita, e aí que é um negócio, Matheusão, que eu falo muito, sempre que a gente vai suplementar alguma coisa, a gente tem que pensar o seguinte: qual, primeiro, o custo disso? O custo de suplementar B6, B9 ou qualquer micronutriente normalmente é muito baixo. Segundo, qual o risco dessa suplementação? De B6, B9, risco praticamente zero. E qual o benefício? Aí entra para cada um. Para um paciente com enxaqueca, existe um possível benefício evidente, já que tem evidências boas mostrando benefício. Então, assim, se pesa um custo baixíssimo, com um risco baixíssimo e um custo-benefício possível, mesmo que eu fique na dúvida se esse paciente tem ou não carência, por que não suplementar? Já que isso pode realmente ajudá-lo, né? Então, isso deve pesar para a gente na hora de fazer uma conduta terapêutica com esse tipo de paciente. Tá? Exatamente, perfeito. Perfeita colocação. Show. Galera, temos alguma dúvida? Eu estou vendo aqui, a galera falando no começo e tal, alguma coisa pertinente sobre enxaqueca, alguma questão? Ou vocês também? Algum relato? Algum relato? Eu vi lá no começo, gente falou, eu tenho enxaqueca, que é um negócio realmente debilitante. Cadê? Eu tinha visto alguém falar disso aqui, logo no comecinho, né? E eu atendo, já atendi vários pacientes com. Cadê? Lá, sumiu aqui. Aqui o relato. Sofro e não falo também. Foi naquela hora que você falou de a pessoa ter e não falar para os outros que está tendo, né? As pessoas não entendem. Então, É, tá aí um relato pessoal sobre essa conduta, né? Essa ação que as pessoas têm. Show de bola. Matheusão, exatamente. algum complemento que você acha pertinente sobre o tema para agregar ainda? E a prática Opa, clínica, né? poderia repetir aqui? Cortou. Sim, sim. Primeiro, antes de repetir, a Eumile apareceu aqui, ó. Há evidência científica sobre o uso do ômega 3 para aliviar a enxaqueca também? Você já viu alguma coisa, Matheus? O que a gente percebe é que se a gente conseguir gerar um ambiente mais anti-inflamatório de maneira geral e o ômega 3 pode ser a cereja do bolo, poderia sim corroborar para melhor. Agora, se só usar o ômega 3 e vai melhorar, aí a gente já é outra história. A gente tem que, de novo, olhar o contexto. Exato, exato. Então, Eumile, mesmo que fica a reflexão, mesmo que haja um artigo controlado, randomizado, mostrando que em várias pessoas ajudou, não necessariamente você tem que suplementar o seu paciente. Às vezes, buscando fontes alimentares e mudando um contexto geral, você tem resultados, às vezes não. Você poderia ter resultados muito mais expressivos, significantes. Só um adendo e uma curiosidade sobre o ômega 3, se você for dar uma olhada, tem até uns IGTVs meus sobre o assunto. As fontes alimentares de ômega 3, elas têm uma biodisponibilidade em termos de absorção e retenção do ômega 3 que vai de 3 vezes até 6 vezes maior do que o suplemento. Então, assim, se o seu paciente consegue criar um hábito de comer uma fonte alimentar boa de ômega 3, especialmente os peixes como atum, sardinha e salmão, pelo menos uma vez por semana, é bem provável que ele não tenha carência de ômega 3 e não precise suplementar. Né? É o jeito que eu trabalho na prática clínica. Agora, se ele não gosta, se ele odeia, e por conta disso, ele é, não se alimenta, não tem fontes alimentares de ômega 3, é bem provável, inclusive, que ele tenha mais benefícios da suplementação, já que a ingestão dele é pequena, né? É baixa. Exatamente. Teve um comentário aqui sobre a coenzima Q10, segue o mesmo esquema do ômega 3, né? O suplemento sempre vai ser uma cereja do bolo. Se a gente não conseguir colocar um ambiente mais anti-inflamatório através da alimentação, não adianta só socar o suplemento ali. Então, toma muito cuidado. Em relação ao magnésio, vai ter algum benefício se a pessoa tiver alguma carência. E isso o Maravilha. nutricionista vai conseguir observar fazendo uma anamnese. Opa, consome muito fruta, não consome muitos vegetais, já tem algum indício. Então a gente tem que ficar alerta. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Matheusão.
Coenzima Q10 tem bem menos nível de evidência, digamos assim, até de hipótese mecanística do que ômega 3, do que complexo B, tá? É a Kelly Torres, né? E a Franciane já perguntou qual é o benefício do magnésio para amenizar as crises de enxaqueca. Franciane, um principal mecanismo é justamente pela ação endotelial do magnésio, tendo uma ação que favorece o vaso relaxamento, a vasodilatação, né? Então, esse é um dos principais pontos onde ele agiria, tá? Tanto que é associado carência de magnésio, como o Matheusão falou, com disfunção endotelial e também com prejuízo na ação da insulina, por exemplo, que, por curiosidade, a insulina no endotélio tem função vasodilatadora. Então, quando a gente pensa numa resistência à insulina no endotélio, isso prejudica a vasodilatação de forma adequada. Então, talvez esteja mais presente, aí são hipóteses que a gente vai criando pensando na mecanística, nos pacientes que têm enxaqueca associada à vasoconstrição. Então, aí entra, mais uma vez, individualidade. Talvez um paciente que tenha enxaqueca associada à vasoconstrição com carência de magnésio, suplementar magnésio vai ser ótimo. No paciente que tem enxaqueca associada à vasodilatação, não. Né? Então, entra esse contexto, né? Aqui, tem uma pergunta. Enxaqueca e desbiose, tem alguma relação? Tem relação sim. Se a gente tiver uma desbiose pré-estabelecida e a gente tem comunicação entre o eixo intestino-cérebro por diversas vias, vias imunológicas, via nervo vago, via endócrina. Então, se a gente tiver uma inflamação de base ali no intestino, poderia sim contribuir para um estado de neuroinflamação. Então, sim. Sem dúvida. Sem dúvida, o nosso amigo Samuel Barros, inclusive, já apresentou um artigo ano passado sobre essa conexão do intestino com a enxaqueca. Então, estamos com um link direto, tá? Martes Fernandes tem um link direto. Intestino sempre tem que ser tratado pensando em saúde mental, tá bom? Show de bola. Matheusão, acho que tá bom. Discutimos de forma pertinente aí. Creio que conseguimos agregar com o pessoal aí em relação à conduta terapêutica, no caso da enxaqueca, entender um pouquinho a fisiopatologia. Fica o recado, né? Ter mais empatia e simpatia com os pacientes que têm. Ter atenção às carências nutricionais e aos gatilhos desse paciente. Tentar esvaziar o copo, né? E, se necessário e conveniente, pertinente, suplementar e analisar a resposta terapêutica, né? Exatamente, exatamente, bem colocado. E tem um comentário muito bom aqui que o foco sempre tem que ser na causa, né? Às vezes a É pessoa só isso. procura tratar no momento que está tendo enxaqueca. Ah, o que que eu posso tomar? Agora eu vou tomar um shot de açafrão com alguma coisa. E aí, complicado. A ideia de remediar, né? Remediar não resolve, tem que prevenir, né? É o melhor. É isso. E a Patrícia perguntou, sim, vai ficar gravada. A Ana já respondeu. Como sempre, vá para o YouTube, vai para o NutritionCast, você escute e consuma esse conteúdo onde você quiser, né? No banheiro, no carro, no ônibus, na louça. É isso. Não é não? É isso aí. Matheusão, tem algum recado, algum lembrete? Quem que vem amanhã, na nossa semana do artigo no consultório? Eu acho que é o Saulo, quarta-feira, eu acho que é o Saulo, não tenho certeza, mas acho que é ele. Bom, Paulo vou deixar Martins. os recados, os últimos recados aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de passar esse conteúdo. Eu espero que tenha agregado de alguma maneira todo esse conhecimento sobre enxaqueca. Se você tiver alguma dúvida, você pode também colocar nos comentários. A gente pode estar respondendo e a gente vai colocar os artigos que foram citados aqui, tanto de como a emoção pode afetar a enxaqueca, um artigo de revisão da New England também, que é muito boa, e o artigo principal também eu vou linkar, tá bom? Tudo no Telegram. Isso? Isso, E lembrando, o link para o Telegram do Consciência está lá no perfil do Consciência e no meu perfil também. É exatamente. isso. Link na bio. Mateusão, parabéns pelos Valeu. estudos, pela live. Sabe que eu te admiro. A gente se fala o tempo todo, em breve, amanhã, todos os dias. E, pessoal, valeu pelo prestígio, pela presença, todos os pimpões, todo mundo que nos acompanhou. Boa noite. Vamos descansar, vamos dormir para não ter enxaqueca. Descansem. Afago. Valeu.